Olá, sétimo ano! Vamos iniciar a nossa aula de matemática? Eu sou a Prof. Dilcleia e vou trabalhar a aula de matemática com o assunto de hoje, que é números primos. Você já conhece, mas é sempre legal recordar e aprender um pouquinho mais, né? Os objetivos propostos para esta aula são conceituar número primo e escrever números primos escrever números naturais como produto de fatores primos, tá? Então, iniciando a nossa aula, vem com a Prof. Dilcleia, porque veremos os números primos. Os números que admitem apenas dois divisores são chamados números primos, tá? Essa é a ideia que eu prefiro, ó. Tem dois divisores, ele é número primo, tá certo? Então, veja, 2 é um número primo. Por quê? Os divisores do 2 são 1 e 2. Números lá dentro do conjunto dos números primos. Dos números. O 3 é um número primo, pois divisores do 3, 1 e 3. Também dois divisores. O número 5 é um número primo, pois os divisores do 5, 1 e 5. Dois divisores, ele é número primo. É a ideia que a prof trouxe lá na frase de cima. Ó. Os números que têm apenas dois divisores são chamados números primos. O número 7 é um número primo, pois os divisores do 7, 1 e 7, dois divisores. O número 11 é um número primo, pois os divisores do 11, 1 e 11. Então, para ser chamado de número primo, ele precisa ter dois elementos dentro do conjunto dos seus divisores. Olha lá, marca isso, tá? E os números primos, ó. O conjunto dos números primos, gente, é infinito, assim como o conjunto dos nossos números, por isso os primos são infinitos. Então, o conjunto, como é conjunto, sempre nós vamos colocar uma limitação. Ou nós fazemos diagrama, ou nós fazemos chaves, tá certo? Então, conjunto, comecei com a chave. Qual é o primeiro número primo mesmo? O 2. Depois do número 2 é o número 3. Após o 3, o 5. O próximo número é o 7. Outro número que é o primo é número 11. Depois do 11 é o número 13. O número 17. O número 19. O número 23. E assim por diante. Reticência significa que continua, por isso ele vai ser chamado de infinito. O que eu gosto, a prof. Dilcleia gosta que os alunos saibam? Os números primos de cor pelo menos até esse 23, ou menor que 20, que é o 19, tá? Então, lá na sala de aula, a prof. sempre brincava assim, ó, fale aí os números primos menores que 20. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Fala, gente, escreve para você gravar. Facilita a sua vida acadêmica, tudo bem? Vida acadêmica significa sua vida de estudante. Irá facilitar, tá? Vamos ver alguns exemplos dos números. Então, agora, aqui nós temos exemplos de números que não são números primos. Eles são chamados de números compostos. O que são esses números compostos? Os números que têm mais de dois divisores. E esses são números compostos. Então, nós temos como exemplo o 4. O 4 é um número composto, por quê? Quais são os divisores do 4? 1, 2 e 4. Tem mais de dois divisores. Então, ele é número composto. O número 6 é um número composto, por quê? Quais os divisores do 6? 1, 2, 3 e 6. Tenho 4 divisores. Ele tem mais do que 2, deixa de ser número primo, então ele será chamado número composto. O número 8 é um número composto, por quê? Pois os divisores do 8 são quem? 1, 2, 4, 8. Tem vários divisores. O número 9 é um número composto, pois os divisores do 9 são 1, 3 e 9. Tem 3 elementos no conjunto dos seus divisores. Isso vem a ser números compostos. Então, o número, gente, ele pode ser número primo,
quando tem somente 2 divisores, ou ele pode ser número composto quando tem mais do que 2 divisores no seu conjunto. Agora, olha só outra coisa importante, algumas conclusões que precisam ser anotadas lá no seu caderninho. O número 2 é o único número par que é primo, tá? Não é por dedução, você vai saber isso. Só aparece o 2 de número par. Muito bem. O número 0 não é primo nem composto, porque ele tem infinitos divisores, né? Tá? Eu posso fazer 0 dividido por todos eles, sempre vai dar 0. E ainda, o número 1 não é primo nem composto, ele tem apenas um divisor. Que foi usada aqui as palavras divisor e tudo. Vamos recordar uma coisinha que vale a pena recordar? Coloquei ali 10 dividido por 3 dá 3, 3 vezes 3 é 9, 10 menos 9 dá 1. O 10 é chamado dividendo, o 3 é chamado divisor, o 3 é chamado, que está em vermelho, é quociente, que seria o resultado desta conta. E temos como resto o número 1, tá certo? Isso aqui para recordar, é sempre legal lembrar de quem a gente está falando, tá? Dando continuidade aí na nossa aula. Agora nós vamos ver como reconhecer um número, se o número é primo. Para reconhecer se o número é primo, dividimos o número dado sucessivamente pelos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e infinito. Até que o quociente, o que era mesmo o quociente? O resultado da divisão, seja menor ou igual ao divisor, o número que está dentro da chave. Se isso acontecer e a divisão não for exata, dizemos que o número dado é primo. Então vamos lá para o exemplo? Vamos verificar se o número 43 é primo. O que eu vou fazer mesmo? Eu vou dividir sucessivamente. Sucessivamente, um atrás do outro. Primeiro pelo número 2. Eu dividi 43 por 2, teve resto 1, é possível ser número primo ele. No entanto, diz ali a frase que o quociente tem que ser menor que o divisor. Neste caso, o 21 é maior que o nosso divisor, que é 2. Vamos lá, continuando. Dividir sucessivamente pelos números primos. Dividir por 2. Próximo número primo é o 3. 43 dividido por 3. Mesma ideia da divisão do 2, ó. Deu o resto 1, então, se a conta não é exata, é possível ser número primo. No entanto, o meu quociente tem que ser menor que o divisor, que nesse caso, 14 é maior que o divisor, que é 3. Então, não posso parar por aqui. Continua. Dividir por 2, por 3, próximo número primo é o 5. 43 dividido por 5 deu 8, tem resto 3, ótimo, a conta não deu exata. No entanto, o 8 continua sendo maior que o meu divisor, que é 5. Então, não terminou por aí. Vamos para o próximo. Sucessivamente pelos números primos. 2, 3, 5, 7. Quando eu divido 43 dividido por 7, deu 6. 6 vezes 7, 42, para 43 dá 1. Não deu exata a minha conta. E o número 6 é menor que 7. Vejam lá na escrita que a prof colocou. Eu tenho que nenhuma dessas divisões é exata. O quociente 6 é menor que o divisor 7. Então, logo, 43 é primo. Por quê? Porque dizia que para ser número primo, eu vou dividir sucessivamente pelos números primos e o meu quociente tem que ser menor ou igual ao divisor. É o que aconteceu ali? Sim. Só será chamado número primo quando acontecer isso. Quociente menor que o divisor. Tudo certo? Tá? Então, precisa fazer várias continhas. Não pode fazer uma só e acabou. Tá bom? Vamos ver agora, dando continuidade ao nosso título gigante, que era números primos, tá bom? Agora a prof trouxe a palavra fatoração. Palavra fatoração vem de fatorar, fator. O que é fator? Fator são termos da multiplicação. Ó a ideia.
Um número composto pode ser indicado como um produto de fatores primos. Ou melhor, um número pode ser fatorado. Vamos ao exemplo para entender o que é esse fatorado. Vamos decompor o número 140 em fatores primos. De que maneira, gente? Você pega o número 140 e vai dividir sucessivamente pelos números primos. Então, nós já sabemos regras de divisibilidade. O número 140 é número par, então ele é divisível por 2. Sei fazer mentalmente? Sei, então faz mentalmente. 140 dividido por 2 dá 70. 70 continua sendo número par, então ele é divisível por 2. 70 dividido por 2 dá 35. 35 não é mais número par, não é divisível por 2. Próximo número primo é o 3. 35 é divisível por 3? Não. 35 é divisível por 5, que também é número primo. 35 dividido por 5 dá 7. 7 é número primo, ele é só divisível por ele mesmo. Então, 7 dividido por 7 deu 1. Quando a minha conta chegou no número 1 é porque eu terminei o cálculo. Vejam o que dizia lá no enunciado. Vamos decompor o número 140 em fatores primos. Aonde estão esses fatores primos? Aqui. 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7. Esses são os fatores primos. Como é a palavra fator, gente, é uma multiplicação. Então, o número 140 pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7. Lembrando ainda que 2 vezes 2, eu posso escrever ele em forma de potenciação, que seria 2 elevado ao quadrado, vezes 5 vezes 7. Isso é a fatoração. Feito? Vamos continuar ainda na fatoração? Acompanhe aqui com a prof. Ó. Decompõe em fatores primos os seguintes números. Então, eu tenho aqui como exemplo o número 72. Então, vamos lá. 72 é número par? Sim. Então, divide por 2. 72 dividido por 2 é 36. 36 é número par, divide-se por 2. 36 dividido por 2 dá 18. 18 é número par, divide por 2. 18 dividido por 2 dá 9. 9 não é mais número par, não é divisível por 2. Depois do 2, lá na sequência de números primos, vem o número 3, que eu consigo dividir. 9 dividido por 3 é 3. 3 é número primo, é divisível por ele mesmo. 3 dividido por 3 é 1. Como eu tinha que decompor em fatores primos, onde estão esses fatores primos? Aqui, ó. 2, 2, 2, 3 e 3. O que eu faço com eles? Multiplica-os. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Lembrando que 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo e 3 vezes 3 é 3 elevado ao quadrado. Simplifique essa sua escrita, tá? Letra B, o número 525. Vou decompor em fatores primos. Vai lá, 525, faz o tracinho. 525 não é divisível por 2, porque ele não é número par. Agora, ele é divisível por 3? É. Por que ele é divisível por 3? Some os algarismos. 5 mais 2, 7. 7 mais 5, 12. 12 é múltiplo do 3, então ele é divisível por 3. É nessas horas que você utiliza do conhecimento que a gente já tem. 525 dividido por 3 dá 175. Agora, o 175 é divisível por 3? 1 mais 7 é 8. 8 mais 5 é 13, não é mais divisível por 3. Ele é divisível por 5, porque termina em 5. 175 dividido por 5 dá 35. 35 eu continuo dividindo pelo 5. 35 dividido por 5 é 7. 7 é número primo, é só divisível por ele mesmo. 7 dividido por 7 é 1. Como eu tinha que decompor em fatores primos, onde estão os meus fatores primos? Aqui. Eu irei multiplicar 3 vezes 5 vezes 5 vezes 7. 5 vezes 5 é a mesma coisa que 5 ao quadrado.
Então, o 525 é igual a 3 vezes 5 ao quadrado vezes 7. Fácil a parte de fatoração? Vamos para mais um exemplo. Agora a prof trouxe um exemplo contrário. Olha aqui, ó. Qual é o número cuja fatoração é 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7? Eu trago a fatoração e você descobre qual é esse número. O que você faz? Resolve essa multiplicação. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Eu tenho que fazer esse 9 multiplicado por 5, que eu irei ainda multiplicar por 7. E agora é só multiplicar. 9 vezes 5 vezes 7, 315. Portanto, a pergunta lá, qual é o número? O número é 315. Então, sobre números primos, vale a pena saber de cor até o número 20. Vale a pena sim. Vamos recordar, a gente viu números primos e fatoração. Você fatorar pelos números primos. É bem divertido fazer essas contas, tá certo? Se precisar, retome a videoaula, assista ela novamente que você irá aprender, porque a prof trouxe exemplos que é possível você entender certinho o que significa tanto fatoração quanto determinar se o número é primo, tá certo? E chegando ao final da nossa videoaula de hoje, obrigada de coração por ter assistido a videoaula, espero que tenha aprendido muito. Até a nossa próxima videoaula, onde veremos máximo divisor comum. Até lá! Tchau, tchau!